Espero que todos estejam muito bem. Hoje, na nossa aula de História e Geografia, teremos assuntos bem legais. Já pegaram aí o seu caderno, o seu livro de História e Geografia? Vamos começar? Está tudo organizado? Lápis, borracha, caderno? Isso mesmo. Galerinha, abram aí o livro de história de vocês na página 84, onde nós vamos falar sobre memórias e tradições. Mas, tia Angélica, memórias e tradições? Isso mesmo, memórias, tudo aquilo que está registrado aonde? Na nossa memória, está guardadinho na nossa memória. Tradições, né? Vem de costumes, né? Da cultura, isso mesmo. Gente, quando eu falo de memórias e tradições, eu me lembro, sabe de quê, galerinha? Das músicas, das histórias, das cantigas, isso mesmo. As músicas antigas, não é verdade? As cantigas de roda. Sabia que a tia Angélica brincou muito de cantigas de roda? Uma delas, ó, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volte meia, vamos dar. Isso mesmo, isso aí é uma cantiga de roda que nós utilizávamos muito para brincar nas nossas brincadeiras de roda. Temos outras também, não sei se vocês conhecem aquela assim, ó. Eu fui no Tororó beber água e não achei. É uma música bem legal. Então essas músicas, né, essas cantigas de rodas, são músicas, né, são cantigas, são importantes e que falam que estão registradas aonde? Na nossa memória, não é verdade? Conta o quê? Fala da nossa tradição, né? São as brincadeiras de roda, conta a história da nossa cultura, das nossas tradições. E elas estão gravadas na nossa memória. Tia Angélica, como que nós conhecemos essas histórias? Porque a mamãe, o papai vai passando de geração em geração. Por isso que eu falo ó, que está registrado aonde? Na memória. Quando terminar a nossa aula, pergunta aí para sua mamãe se ela brincava de cantiga de roda, quais eram as músicas que ela brincava, né? Quais as músicas que eles brincavam na hora aí das brincadeiras de roda. Antigamente as pessoas gostavam muito de brincar assim. Tia Angélica brincou muito com as minhas primas, né? Utilizando essas músicas, essas cantigas. E era super legal. E aí, ó, outras cantigas, né, muito utilizadas, principalmente para a mamãe, são na hora da criança dormir, né? Para deixar a criança mais calminha, são músicas mais calmas, são as cantigas de niná. Essas cantigas de niná também são passadas de geração em geração, né? Elas são brincadeiras de crianças, são brincadeiras de adulto, as cantigas de roda e as músicas de niná, geralmente as mamães, elas cantam para o seu bebê dormir. Aí, ó, gente, no nosso livro de história, na página 84 e 85, fala um pouco mais sobre essas cantigas, né? Fala dessas tradições, as letras, as melodias das músicas, elas são simples, né? E geralmente contam histórias. Entre as mais conhecidas estão a ciranda, ciranda, cirandinha, o peixe vivo. Quem já ouviu aquela música? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Então, ó, essas músicas, essas cantigas, geralmente as suas letras são simples e são cantadas, né? Elas são simples e geralmente transmite aí uma história e falam o quê? De uma tradição, de uma cultura. E elas estão gravadas aonde? Registradas na nossa memória. E aí faz parte da fonte o quê? Oral. Por que nós conhecemos? Por que nós conhecemos essas cantigas? Porque elas vêm sendo passadas de geração em geração. Da mamãe passa para a filha, da filha vai passar para outros coleguinhas, vai passar para os seus filhos, né? Quando estiver maiores, né? Então as cantigas, elas só fazem parte das lembranças individuais. Então cada um tem uma lembrança. A tia Angélica tem a minha lembrança, né?
que eu guardo aí na minha memória, desses momentos onde eu brincava com essas cantigas, junto com as minhas primas, com as minhas colegas. Essas brincadeiras geralmente faziam-se uma roda, e ali nós cantávamos, brincávamos, e até mesmo, gente, brincávamos ali no meio da rua mesmo, né? Porque hoje, muitas vezes, não podemos, nós não liberamos mais os nossos filhos para brincar dessa forma, né? Por conta da insegurança que existe muito hoje, né? Então a gente já fica com mais medo. Aí as crianças muitas vezes não conhecem essas cantigas, não conhecem essas brincadeiras, porque hoje as crianças elas estão mais envolvidas com a tecnologia, porque hoje é mais perigoso deixar os seus filhos, né? Nós não deixamos, eu não deixo minhas filhas brincar na rua. Por quê? Porque hoje tem aí a insegurança. Antigamente podíamos brincar, brincávamos na rua, cantávamos, nós fazíamos aquelas rodas, né? E era super legal. Galerinha, quando terminar aí a nossa aula, vocês irão fazer a página 84, a página 85, até a página 86, tá certo? E vão responder e nós, na nossa aula, iremos falar mais um pouco sobre esse assunto, tá certo? Hoje, na nossa aula de geografia, nós vamos falar sobre o deserto Saara. Você já ouviu falar desse deserto? Nós estamos falando desde a semana passada sobre os diferentes ambientes, diferentes lugares, que cada lugar tem um modo de vida diferente. Na nossa última aula, nós falamos das pessoas que vivem no polar ártico, né? Na região polar, então onde é muito frio, né, gente? Essa região, ela é habitada também pelos inuites, né? São pessoas que vivem também nesse local, e lá são locais o quê? Muito frios, né? As moradias são aqueles iglus, e aprendemos também que os iglus, aquelas moradias feitas com pedras de gelo, hoje é mais para os inuites ficarem guardados no período da caça. Hoje eles já estão fazendo mais as moradias de madeira, lembra que a tia falou? E hoje nós vamos falar um pouquinho de como que é viver no deserto Saara. Vamos ver? Esse deserto do Saara, gente, ele é considerado o maior deserto quente do planeta. Ele é o maior deserto. No deserto do Saara habitam os tuareguês. Os tuareguês habitam o deserto do Saara. O deserto do Saara é o maior deserto quente do planeta. Ele está localizado no continente africano, lá na África, ó. Então ele fica lá no continente africano, é o maior deserto do mundo, do planeta Terra, e lá eles têm habitantes que são chamados de tuareguês. Repitam aí com a tia, quem vive lá no deserto do Saara? Os tuareguês, e é o maior deserto do planeta. Onde está localizado o deserto do Saara? O deserto Saara? No continente africano. Galerinha, esse deserto do Saara, ele é um local muito quente durante o dia, sabia? Lá é um local muito, muito, muito quente. As pessoas ali, os tuaregueses, né, que habitam ali, eles precisam, mesmo sendo quente, eles usam, né, panos para se proteger, roupas de manga comprida, porque senão vai dar o quê? Queimadura lá na sua pele, não é verdade? Então as temperaturas ali no deserto do Saara durante o dia, ó, gente, varia durante o dia 50 graus Celsius. É uma temperatura muito elevada, né? Muito elevada. E mesmo assim, eles precisam usar roupas que cubram o seu corpo, porque para não ter o que? Queimaduras na sua pele, porque a temperatura é muito quente. Só que durante a noite, no deserto, as noites elas são frias, então a temperatura à noite no deserto ela vai cair, né? Ficando uma noite muito fria. Então essa temperatura vai variar. Durante o dia a temperatura é muito quente, muito elevada, chega a 50 graus Celsius, e durante a noite
a temperatura vai cair sendo muito fria. Galerinha, o principal meio de transporte dos tuaregueses no deserto do Saara é o camelo. O principal meio de transporte, eles utilizam o camelo. É um animal super resistente, né? Que anda aí no deserto do Saara, levando os tuaregueses, certo? O deserto do Saara, gente, ele é habitado por aproximadamente 2,5 milhões de pessoas. Então, são muitas pessoas. Só que essas pessoas, elas ficam, né, no oásis, né? Porque as pessoas, os seres vivos, eles não vão conseguir viver num local onde não tem água. No deserto do Saara, galerinha, a temperatura é muito quente e nesse local tem uma dificuldade muito grande de encontrar água. Onde é que nós vamos encontrar água no deserto do Saara? No oásis. O oásis, gente, são locais originados pelo afloramento de águas subterrâneas, né? Então, nesse local, o oásis, chamado de oásis porque nesse local tem água. Então, as pessoas que vivem lá no deserto, os tuaregueses, né? Essas pessoas que vivem lá, eles vão habitar aonde? Onde vai ser as moradias deles? Nesse oásis. No oásis é o local onde vai se encontrar o quê? A água. Nesse local também tem a presença de vegetação. É o único local ali do deserto onde tem a presença de quê? Da água. Água subterrânea. É chamado de oásis. Nesse local também tem o que? A vegetação, porque ali tem o que? Se tem água, gente, tem a presença de seres vivos, não é verdade? Então, por isso que as pessoas, né, os tuaregueses, eles vão habitar onde? Nesse oásis, porque ali tem a presença de água, beleza? O deserto, gente, no deserto também tem as dunas, né? O que são as dunas, tia Angélica? São aquelas montanhas de areia. Essas montanhas de areia, gente, são formadas por conta do vento, certo? Então, essas montanhas de areia presentes aí no deserto são chamadas de dunas, beleza? Gente, os tuaregueses, eles são nômades. Tia, mas o que são nômades? Os nômades, gente, são pessoas que não fixam suas moradias. Então, um dia está num local, outro dia está em outro local. Então, nós chamamos de nômades. Então, alguns tuaregueses, não são todos, eles são nômades. Vivem um tempo em um local e outro tempo em outro local. Então, eles não têm moradias fixas, viu? Então, eles não vão fixar moradia, não vão ter um local, uma residência fixa. Cada tempo, cada época, eles vão estar num local. Então, essas pessoas que não fixam moradia são chamados de nômades, tá certo? E os tuaregueses, alguns deles são nômades, outros não. As moradias dos tuaregueses são precárias, né? Não são luxuosas, tem poucos móveis, né? Ou quase nada, somente panos para colocar no chão, pouquíssimas panelas, justamente por isso. Por conta de quê, tia Angélica? Por conta da baixa temperatura do deserto, né? E porque a maioria deles são o quê? São nômades. Então, eles fazem como as suas moradias aí no deserto, os nômades, né? Os tuaregueses, alguns deles. Eles constroem as suas barracas feitas de lona, certo? E ali eles passam um tempo, depois eles vão para um outro local. Mas são somente alguns tuaregueses que são nômades. Beleza, galerinha? Então vamos às chuvas. Lá também chove, viu, galerinha? Lá no deserto chove, são quase nulas. Mas quando acontece, são fortes, né? São torrenciais em virtude dos longos períodos secos. Então, pode chover sim no deserto. Quase não acontece, beleza? São nulas, são quase nulas. Mas acontece a chuva, tia Angélica? Sim, no deserto também pode chover. Mas quando chega a chover, elas são torrenciais, são bem fortes, né? Por conta da baixa temperatura que está ali no deserto. Então, vamos dar uma revisada aqui. O deserto do Saara, ele é o maior deserto quente do planeta, certo, gente? Lá são habitados pelos tuaregueses, são os habitantes do deserto. Alguns tuaregueses são nômades. O que quer dizer nômade?
É aquela pessoa que não fixa sua moradia. Então, um tempo está num local, outro tempo está em outro, beleza? Mas tem alguns tuaregueses que habitam também no deserto. A moradia deles são precárias. Essas pessoas que habitam no deserto, os tuaregueses, eles vão morar onde? Próximo à água, né? Onde tem água. E no deserto não é tão fácil ver o quê? É bem precária aí a presença de vegetação e de água, certo? Então, onde que as pessoas, né, vão habitar? Perto do oásis. O que são os oásis? São locais originados pelo afloramento de águas subterrâneas, então ali tem a presença de água e ali também tem a presença de vegetação. Nós vimos também já aí, né, gente, em ciências, a importância, né, da água. Os seres vivos eles não vão conseguir habitar em locais onde não tem a presença de água. Então, ó, por isso que no oásis tem a presença de quê? De vegetação. É o local onde vai ter a presença de vegetação, porque é o local onde tem o quê? A água. Esse oásis tem o que? As águas subterrâneas. E por isso é que as pessoas que estão habitando no deserto vão morar perto do oásis. Beleza, galerinha? Alguns deles, alguns tuareguês, são nômades, mas outros não. E as moradias dos tuareguês, as moradias são bem precárias, devido à alta temperatura que tem no deserto. Então, durante o dia, é bem elevada a temperatura, chega a 50 graus, certo? Mas à noite a temperatura ela vai cair, ficando mais fria. Então a tia também falou sobre as dunas. O que são dunas? As dunas são aquelas montanhas de areia formada pelos ventos, né, gente? Então nós chamamos de dunas e o deserto é repleto de dunas. Beleza, galerinha? As chuvas no local onde no deserto também acontece, mas é muito difícil. Quando acontece, elas são torrenciais, são bem fortes por conta da baixa temperatura. E o deserto do Saara está localizado no continente africano. Falamos também histórias sobre as memórias e tradições. O que nós falamos sobre as memórias e tradições? Sobre as músicas, sobre as histórias, sobre as cantigas, né? O quanto são importantes, porque através dela nós podemos conhecer as tradições, como que as pessoas viviam, como que nós conhecemos essas cantigas, né? Essas músicas hoje, por conta que as pessoas do passado que viveram aí nessa época cantam essas músicas até hoje. São brincadeiras de roda, né? São as cantigas de niná. Tudo isso aí se refere o quê? As tradições, né, que estão registradas aonde? Na nossa memória, e elas são contadas de época em época, certo? Em geração em geração. Essas cantigas, elas também, gente, eu não tinha falado para vocês, elas podem ter mudanças, certo? Igual a ciranda cirandinha tem várias formas de cantá-la, certo? Então hoje nós vimos as memórias e tradições na história e vimos aí o deserto do Saara, certo? As suas principais aí características. E agora, ao terminar a nossa aula, vocês irão fazer no livro de Geografia, a página 104 e 105. Página 104 e 105. Vocês vão ler e vão responder o livro de Geografia. Logo depois, vocês irão fazer uma pesquisa, isso mesmo, galerinha, lá no seu caderno de geografia, sobre o deserto do Saara. Escrever uma pesquisa, pesquisar mais sobre o deserto do Saara. Tia Angélica, eu posso fazer o meu texto colocando também o que a senhora falou? Sim, pode colocar, mas a tia quer que você pesquise um pouco mais, leve para a nossa aula online mais informações, mais curiosidades sobre o deserto do Saara. Tia Angélica trouxe coisas bem legais, não foi? Então a tia quer que amanhã hoje ainda na nossa aula online, você fale um pouco mais sobre o deserto do Saara. E depois que você escrever, você vai colar uma gravura representando o deserto do Saara. Se não tiver impressora, você pode desenhar, tá certo, gente? Representando aí o deserto.
Após fazerem essa atividade, vocês também irão fazer no livro de história a página 84 até a página 86. 84, 85, 86. O que que vocês vão fazer? Vocês vão escrever o nome de uma cantiga da qual você se lembre. A número 2, como você aprendeu essa cantiga? Você vai contar aí pra tia. E aí, na página 85, tem a música Ciranda, Cirandinha. Vocês irão ler e vão falar, né? São respostas pessoais. Você conhece essa cantiga? Se sim, cante com os colegas como aprendeu. Vocês e seus colegas aprenderão a cantiga da mesma maneira ou de jeito diferente? Quais outras cantigas vocês gostam de cantar? Nós iremos falar mais sobre isso aqui, gente, sobre essa cantiga, logo mais na nossa aula online, tá bom? E lá na página 86, vocês irão responder a questão de número 4, letra A e B, beleza? Façam tudo com muito capricho, com muita organização. Não deixem de participar da nossa aula online, tá certo? A tia Angélica aguarda vocês. Um beijo no coração de vocês e até a próxima!